Olá, seja muito bem-vindo ao Sola Escritura, o programa da Novo Tempo Portugal, onde exploramos a história do cristianismo à luz da Palavra de Deus. No episódio de hoje, vamos até à Suíça para conhecer o Rico Zwinglio, um reformador corajoso que mudou a história da cidade de Zurique ao colocar a Bíblia no centro da vida da Igreja e da sociedade. Fique connosco para conhecer a sua história, compreender a origem desta doutrina e estudar o que a Bíblia realmente ensina sobre este tema. Estamos na viragem do século XV para o século XVI, numa pequena vila nos Alpes suíços, e não vamos falar de chocolate. É lá que nasce um dos grandes nomes da Reforma Protestante, contemporâneo de Martinho Lutero, mas com um percurso muito próprio. Ruben, como foi a juventude de Ulrico Zwinglio? Então, Zwinglio nasceu em 1 de janeiro, logo no primeiro dia do ano, 1484, numa pequena vila chamada Vilhaus, no Vale de Tocumburgo, que é um local lindíssimo lá na Suíça. Ele era o terceiro de 9 filhos e cresceu num ambiente familiar respeitado. O pai era magistrado da aldeia, os tios estavam ligados ao clero, a família tinha posses e dava muita importância, muito valor à educação. E desde cedo, Zwinglio revelou talento e curiosidade. Ele foi estudar para Basileia, onde estudou Humanidades, também em Berna e Viena. E depois foi estudar Teologia, com uma forte influência do humanismo renascentista. Ao contrário de muitos sacerdotes da época, ele estudou a Bíblia, o que era muito estranho, não é? Um sacerdote não estudar a Bíblia, mas ele era diferente e realmente estudou a Bíblia e nos seus idiomas originais, o que mais tarde marcaria profundamente o seu ministério. O contacto com a natureza também teve um papel muito importante na sua formação espiritual. Um amigo de infância dele contou o seguinte: tenho pensado muitas vezes que ao subir para aquelas alturas sublimes dos Alpes, ele se aproximava tanto do céu que recebia algo de celestial e divino. Foi assim que começou a formar-se o caráter de um homem que mais tarde viria a desafiar séculos de tradição religiosa lá na Suíça e tendo como base apenas a palavra de Deus. É impressionante ver como a natureza, a educação e a Bíblia moldaram, desde muito cedo, a visão espiritual de Zwinglio. Mas quando é que começou o seu ministério e como é que foi o início da sua vida pastoral? Bom, isso já foi em 1506, quando Zwinglio foi ordenado e começou o seu ministério como pároco de Glarus, uma vila de montanha. Ele era bem jovem ainda, mas ele destacou-se desde cedo pela sua pregação clara, pelo cuidado que tinha com os membros da sua comunidade religiosa. E ele pregava, não em latim, mas pregava em alemão, que era a sua língua, a língua daquela região. Mas ele também estudava em latim e lia a Bíblia no grego. Durante 10 anos, ele esteve lá em Glarus e aprofundou os seus estudos bíblicos e também os seus estudos filosóficos. Ao mesmo tempo, via com preocupação o envolvimento, na altura, dos jovens suíços nas guerras como mercenários, que era a prática comum da altura, os jovens suíços irem como mercenários. E ele denunciava que isso traria maus efeitos morais e espirituais e causava danos na sociedade. Lemos numa citação que o seu discurso contra a prática da mercenaria causou-lhe oposição, mas ele não se calou. Mais tarde, já em 1516, foi para Eisenach, um centro famoso de peregrinação católica. Ali ele tornou-se conhecido por pregar, naquele centro de peregrinação católica, ele pregava contra os abusos e superstições, chamando o povo a uma fé autêntica em Cristo. Era também um leitor atento de Erasmo de Roterdão, que o influenciou bastante, e reforçou a sua visão reformadora. E estes primeiros anos moldaram o seu compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, mesmo que isso lhe custasse posição e até algumas amizades. É notável a sua coragem e como Zwinglio já desafiava a cultura dominante, mesmo antes de qualquer ruptura oficial com Roma. E quando ele chegou a Zurique, que mudanças é que isso trouxe ao seu ministério?
Sim, o próximo passo, então, em 1519, Zwingli foi nomeado como o principal pregador da catedral mais importante de Zurique, a Grossmünster. Foi ali que iniciou a sua grande obra de reforma. Em vez das leituras tradicionais, que eram comuns, ele começou a pregar, versículo por versículo, o Evangelho de Mateus. Uma abordagem que era totalmente nova para o povo, nunca tinham ouvido semelhante. Rapidamente conquistou a atenção não só dos cidadãos de Zurique, mas também dos governantes. O Conselho da cidade começou a ouvir as suas ideias, começaram a convidá-lo para participar nas decisões públicas sobre temas religiosos. E ele defendia que todas as práticas da Igreja deviam ser baseadas unicamente na Bíblia. A Bíblia era a regra de fé para ele. Numa citação diz o seguinte: as suas pregações tinham o poder de transformar não só corações, mas também as leis da cidade. Pouco depois, ele organizou várias discussões públicas com representantes do bispo lá de Constança. Nessas ocasiões apresentou 67 teses. Essas teses afirmavam que Cristo é o único mediador e que a missa devia ser abolida. O ritual da missa. Essas discussões foram um marco no avanço da reforma lá em Zurique. Aos poucos, a cidade começou a deixar os rituais católicos e instituiu uma adoração mais simples e centrada na Bíblia. Foi um movimento impulsionado lá no púlpito, por Zwingli, mas com impacto na legislação, na educação e até na economia da cidade. É realmente interessante ver como uma cidade inteira se reformou a partir da pregação da Bíblia. Mas que papel tiveram essas discussões, e também a Bíblia, no avanço dessa mesma reforma? Então, estas discussões públicas foram essenciais para tornar legítimo a reforma lá em Zurique. A primeira aconteceu em janeiro de 1523, lá no Salão do Conselho, com a presença dos representantes do Bispo de Constança, padres locais e também líderes civis da cidade de Zurique. E Zwingli então apresentou as tais 67 conclusões, baseadas só na Bíblia. Todos aqueles rituais, tudo aquilo que se faziam que não era bíblico, tinha que ser retirado. Essas teses foram lidas, foram discutidas e algo extraordinário aconteceu. Foram aceites pelas autoridades da cidade. Zwingli defendia que só aquilo que está na Escritura deve ser praticado. Mais tarde, a segunda discussão foi em outubro desse mesmo ano e ainda consolidou mais a reforma. A partir daí, foram sendo abolidas a missa, os ícones, os santos, as práticas que não tinham fundamento na Bíblia, e a Bíblia tornou-se a norma oficial para a fé e prática em Zurique. Toda a cidade, a norma era a Bíblia. Estas disputas não foram apenas teológicas, mas momentos públicos para decisão entre a tradição e a Bíblia. E o incrível aconteceu. A cidade de Zurique escolheu a Bíblia. Essas disputas mostram bem como a Bíblia se tornou a base de toda a reforma na cidade de Zurique. Mas e sobre a Santa Ceia? Qual é que era a visão de Zwingli sobre este ponto tão central? Então, Zwingli via a Santa Ceia como um memorial simbólico, não como um sacramento onde Cristo está fisicamente presente. Para ele, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, mas não se transformam em nada, ou seja, não se transformam, como acreditavam, como ainda hoje acreditam a Igreja Católica, não se transformavam no corpo literal de Cristo. E esta posição era muito diferente, por exemplo, de Lutero, que acreditava na presença real de Cristo na ceia. Então a diferença ficou clara quando eles se juntaram na famosa disputa de Marburgo, em 1529, onde os dois reformadores discutiram frente a frente. Vamos tratar então da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Lutero insistia na frase, isto é o meu corpo, interpretando literalmente. Zwingli respondia, o verbo ser deve aqui entender-se por significar. Para ele a Santa Ceia era um ato de fé, onde os crentes recordam o sacrifício de Jesus e renovam a comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, com a Igreja. E este ponto dividiu os dois reformadores. Lutero e Zwingli não concordaram, não chegaram a um entendimento. Mas a visão de Zwingli influenciou profundamente as igrejas reformadas em toda a Europa. É incrível ver ainda hoje como esta visão tão bíblica da ceia influenciou toda uma tradição. Mas, Ruben, conta-nos agora como é que terminou a vida de Zwingli e, mais importante ainda, qual foi a amplitude do seu legado, tanto na Suíça como no resto do mundo cristão. Zwingli morreu em combate. Foi no dia 11 de outubro de 1531, naquela que se chama a Segunda Guerra de Kappel, e entre os cantões protestantes e os cantões católicos da Suíça. Infelizmente, eles entraram em guerra, e ele não era um lutador, ele não pegava nas armas, mas ele acompanhava os soldados como capelão. Ele levava uma Bíblia e tentava oferecer encorajamento espiritual
e tratava dos feridos. Durante a batalha, ele foi ferido, mas ele foi reconhecido pelos inimigos como sendo Zwinglio, e então ele recusou negar a sua fé e foi executado lá no campo de batalha. Depois o seu corpo foi queimado, foi de facto um fim trágico para alguém que colocou a verdade acima da própria vida. Como diz num livro da Patriotic Reformer, Zwinglio caiu com a espada, mas a sua fé continua viva. É que o impacto dele não terminou aí. Não terminou lá naquele campo de batalha. Zwinglio deixou uma marca profunda em 3 grandes áreas. Primeiro, influenciou uma reforma na sociedade na Suíça, tendo construído uma verdadeira teocracia protestante em Zurique, ou seja, Zurique passou a ser dirigido pela moralidade, pela influência da Bíblia, onde a Igreja e o Estado caminhavam juntos sob a autoridade da Bíblia. As decisões do governo passaram a seguir os 67 artigos que ele apresentou em 1523. Ele proibiu, por exemplo, a intercessão dos santos, aboliu o celibato eclesiástico, introduziu o culto, o alemão no culto e deu voz e liberdade cultural ao povo. Ao chamar os mercenários, como já falámos, da corrupção espiritual, iniciou uma mudança social que questionou práticas económicas profundamente enraizadas. Depois, em segundo lugar, ele teve uma influência na cultura e na educação, pois ele idealizou e conseguiu implementar um centro de estudos bíblicos e linguísticos lá na Grossmünster. E ali nasceu a tradução suíça para o alemão da Bíblia, impressa em 1531, que tem uma riqueza ilustrativa e exegética extraordinária. E este projeto moldou a educação, moldou a leitura da Bíblia e moldou a cultura religiosa da Suíça, colocando o cristão comum em contacto direto com as Escrituras. E por fim, por último, em terceiro lugar, ele teve uma influência noutras regiões, pois as ideias de Zwinglio inspiraram a criação de comunidades reformadas em outros cantões, como por exemplo em Berna, em Basileia e noutros lugares pela Suíça. Mas mais que isso, a sua influência chegou a outros países, por exemplo à Inglaterra, através de Heinrich Bullinger, que enviou escritos e cartas a figuras como o rei Henrique VIII, documentos que foram amplamente lidos lá na Inglaterra entre 1550 e 1560. Se está a gostar deste programa e quer aprofundar os temas da Reforma Protestante à luz da Bíblia, temos um presente especial para si. Esta revista chama-se O Grande Conflito e é um curso bíblico completo com 24 estudos, cada um dedicado a um reformador e à doutrina que ele defendeu com base na Palavra de Deus. O episódio de hoje corresponde ao estudo 6, onde vai encontrar mais detalhes sobre o rico Zwinglio e o verdadeiro significado da Santa Ceia segundo a Bíblia. Pode receber esta revista totalmente grátis em sua casa. Basta enviar um SMS ou uma mensagem do WhatsApp para o número 933 939291. É simples, rápido e sem qualquer custo. O nosso objetivo é ajudá-lo a conhecer melhor a Bíblia e o plano de Deus para a sua vida. Não perca esta oportunidade, envie já a sua mensagem e receba o Grande Conflito gratuitamente. Para compreendermos o que estava em causa na Reforma, é importante voltar às origens. Como era a Santa Ceia na Igreja primitiva? Logo nos primeiros séculos, os cristãos celebravam a ceia como uma refeição simples, vivida em comunidade. Partilhavam o pão e o vinho com alegria e reverência, em memória da morte de Jesus. Não havia altar, não havia sacerdote nem rituais. Era um momento de comunhão fraterna e de esperança no regresso de Cristo. A Bíblia diz: por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. No entanto, com o passar do tempo, e sobretudo a partir do século IV, a ceia começou a ser profundamente alterada. À medida que a Igreja foi ganhando poder político, os símbolos do pão e do vinho passaram a ser entendidos como o próprio corpo e sangue de Cristo de forma literal. Assim, o que era uma recordação tornou-se num sacrifício repetido. A ceia deu lugar à missa, onde o sacerdote oferecia a hóstia como se fosse Cristo a morrer novamente pelo povo. Esta ideia foi formalizada no século XIII com a doutrina da transubstanciação, que afirma que o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho, tornando-se o corpo e sangue reais de Cristo. Além disso, começou-se a adorar a hóstia, levando-a em procissões e expondo-a em altares, algo que nunca existiu na Igreja do Novo Testamento. Esta transformação da ceia afastou os crentes do sentido original da instituição feita por Jesus,
uma celebração da graça, da fé e da comunhão no corpo de Cristo. No início da Reforma, Martinho Lutero levantou-se contra os abusos da missa e rejeitou a doutrina da transubstanciação. No entanto, manteve a ideia que Cristo está presente fisicamente na ceia. A posição de Lutero ficou conhecida como consubstanciação. Ele defendia que Cristo está presente em, com e sob os elementos do pão e do vinho. Ou seja, embora o pão e o vinho continuem a ser pão e o vinho continue a ser vinho, o corpo e sangue de Cristo estão presentes verdadeiramente, de forma misteriosa. Para Lutero, a frase de Jesus, isto é o meu corpo, devia ser entendida literalmente. Por isso, manteve o culto solene, a mesa próxima do altar e a prática de ajoelhar diante dos elementos. Poucos anos depois, em Zurique, Ulrico Zwinglio apresentou uma visão diferente. Ele voltou à Bíblia para compreender o verdadeiro significado da ceia e, ao fazê-lo, concluiu que Jesus não estava fisicamente presente nos elementos, mas que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Para Zwinglio, a ceia é uma recordação do sacrifício de Jesus, um ato de fé em que os crentes se unem espiritualmente a Cristo e entre si. A ênfase não está no pão ou no vinho em si, mas na mensagem que eles representam, a morte de Jesus, a nova aliança e a comunhão do corpo espiritual de Jesus, que é a Igreja. A sua visão marcou profundamente as igrejas reformadas, que passaram a celebrar a ceia de forma simples, sem altar, sem rituais e com o foco na fé do crente e na comunhão com Deus. Com posições tão diferentes em relação à ceia, era inevitável que surgisse um confronto. E em 1529, o príncipe Filipe de Hesse organizou um encontro entre os dois maiores líderes da Reforma, Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio. E esse encontro ficou conhecido como a Disputa de Marburgo. O objetivo era unir os reformadores numa mesma doutrina. Concordavam em quase tudo, exceto na ceia do Senhor. Lutero apontava para as palavras de Jesus e dizia com firmeza: "Isto é o meu corpo." Zwinglio respondia com humildade e convicção: "Isto significa o meu corpo." O debate foi intenso, mas Zwinglio insistia que a linguagem de Jesus era simbólica, como tantas vezes acontecia nas parábolas e nos ensinamentos proféticos. No final, não chegaram a acordo. E aquele momento marcou a separação entre o ramo luterano e o ramo reformado do protestantismo. Apesar disso, a visão de Zwinglio espalhou-se rapidamente por outras regiões da Suíça, pelos Países Baixos, pela Escócia, com João Knox, e até pela Inglaterra. Em todas estas comunidades, a ceia passou a ser celebrada como um memorial bíblico. O foco deixou de estar no mistério dos elementos e passou a estar na fé do crente, na recordação do sacrifício de Jesus e na comunhão dos crentes, que é a Igreja. E este entendimento moldou profundamente o protestantismo reformado e, mais tarde, também as igrejas evangélicas modernas. E hoje? A verdade é que as igrejas cristãs continuam divididas sobre o significado da ceia. A Igreja Católica mantém a doutrina da transubstanciação. O luteranismo ainda defende a presença real. E as igrejas reformadas, evangélicas e adventistas celebram a ceia como um memorial simbólico e espiritual. Mas em todas estas abordagens há algo que continua a ecoar. A ceia chama-nos à cruz. Chama-nos a uma comunhão com Cristo e com os irmãos. E renova em nós a esperança do regresso de Jesus. Porque, como disse o apóstolo Paulo, todas as vezes que comes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos a chegar ao momento central de mais um episódio do Sola Escritura, o nosso estudo bíblico. E vamos ver agora o que a Bíblia ensina sobre a Santa Ceia, com base no estudo 6 da nossa revista. Ruben, qual foi a instrução de Jesus a respeito da Santa Ceia? Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 26 e vamos ler do versículo 26 até o versículo 28. Diz o seguinte: "E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados." Temos também a carta que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, que diz: "E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto," e esta parte é muito importante,
em memória de mim. Então, o que é que Jesus nos ensinou? Em primeiro lugar, a Santa Ceia foi instituída pelo próprio Jesus. É uma nova aliança, algo que Jesus pediu para ser feito com uma memória dele e do seu sacrifício. Mas ele é também um convite pessoal à comunhão com Cristo e para que nos possamos lembrar daquilo que aconteceu na cruz, do sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós. A Santa Ceia envolve uma transformação literal do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo? Bom, é exatamente isto que está aqui em questão, não é? É exatamente isto que foi aquilo por qual Zwingli lutou. Mas vamos ver o que é que diz a Bíblia. Vamos começar por João capítulo 6, 63. Diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Também em Lucas 22, 19 e 20 nós lemos: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, e este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ora, é óbvio nestas palavras que nós vemos que Jesus não estava a falar literalmente. Eles não estavam literalmente a comer o corpo de Cristo. Não estavam literalmente a beber o sangue de Cristo. Então, Jesus estava a falar espiritualmente. Logo, a Santa Ceia, ela não é literal, ela é simbólica. Ela representa a nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Representa a nossa vontade de renovação, de comunhão com Cristo. O pão representa o corpo de Cristo, mas também representa o pão o quê? Por exemplo, representa a palavra de Deus. Quando na Santa Ceia nós estamos a comer o pão, nós literalmente estamos a afirmar que pretendemos nos alimentar de Cristo, ou seja, da sua palavra. E o sangue é uma manifestação do quê? Do sacrifício de Cristo. Então nós, ao beber o vinho, estamos literalmente a dizer que acreditamos que o sacrifício de Cristo na cruz é o ato suficiente para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Então a vida está nas palavras de Cristo. A vida está na vida de Cristo e não nos alimentos físicos, no pão e no vinho. Literalmente não é Cristo, é um símbolo espiritual. O que simbolizam então o pão e o vinho na Santa Ceia? Bom, já estava a falar um pouco sobre isso, mas vamos ver claramente o que diz. Em Marcos 14, 22 e 24, diz que Jesus tomou o pão e disse o quê? Isto é o meu corpo. Tomou o cálice e o que é que ele disse? Isto é o meu sangue. Então, o pão representa o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Representa o próprio Cristo, aquilo que ele ensinava. E o vinho representa o sangue que foi derramado na cruz. Ora, isto é muito importante nós compreendermos que estes símbolos visíveis são os símbolos de um sacrifício real e suficiente. Mas temos que entender o seguinte: assim como o pão era sem fermento, o vinho também tinha que ser sem fermento. Porquê? Porque o fermento, biblicamente, simbolicamente, é o símbolo do pecado. Então, se é o símbolo do pecado e o pão não podia ter fermento, o vinho também não podia ter fermento. Para representarem realmente aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, que foi puro, santo e sem pecado. Como devemos então nós participar da Santa Ceia? Paulo esclarece isso em 1 Coríntios e em 2 Coríntios. Vamos ver, 1 Coríntios 11, 27 a 29, que diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o vinho do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós? Então a ceia não deve ser feita de uma forma banal. Ela deve ser tomada com responsabilidade. Ela deve ser tomada com reverência, com um exame próprio, autoexame. O que é que se passa na minha vida, devo pensar? Será que eu estou a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? É um momento solene de reflexão e também é um momento de reconciliação com Deus. Por causa disso, não devemos participar indignamente. Não devemos participar sem compreendermos o que estamos a fazer. E participar sem discernimento é desrespeitar a cerimónia e desrespeitar o sacrifício de Cristo. Ruben, porquê é que a Santa Ceia é tão importante na vida cristã? É de facto muito importante. Vamos continuar com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estas duas coisas são muito importantes. E em Mateus 26, 29 diz: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide,
até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então o que é que importa referir destes dois versículos? Primeiro que a Santa Ceia, ela aponta em primeiro lugar para o passado. Há 2000 anos atrás, Cristo morreu por cada um de nós. Aponta para esse sacrifício. Mas ele não aponta só para o passado, aponta para o presente também. O que é que ele nos mostra? Mostra e nos relembra da nossa relação com Deus, da nossa comunhão com o Senhor, a maneira como estamos a viver o presente. E mais, Tiago, projeta para o futuro. Qual é este projeto? Projeta para o futuro, para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, estas três coisas estão aqui incluídas na Santa Ceia. Relembrar o sacrifício de Cristo, que é o evento que permite a salvação, reforçar a nossa comunhão diária hoje com o Senhor e também a nossa esperança na segunda vinda e na vida eterna. Chegámos ao fim do nosso estudo bíblico de hoje. Aprendemos que a Santa Ceia foi instituída por Jesus como um memorial da sua morte, não como um ritual místico. A ceia é e sempre será um convite para permanecermos unidos a Cristo e ao seu povo. Ruben, tens algo a acrescentar no final deste estudo? A Santa Ceia é um lembrete profundo do amor de Deus. Ao participar nesse momento, recordamos que o sangue de Jesus foi derramado por nós e que o seu corpo foi partido para nos dar a vida. É um convite de fé, ao arrependimento e à entrega total. E então? Já aceitaste esse sacrifício? Hoje, Jesus convida-o a estar à sua mesa, aceitar este chamado. Entrega-lhe o teu coração. Participa da ceia com espírito renovado. Se sentiu que Deus falou consigo através deste estudo, não fique sozinho nesta jornada. Peça já a revista O Grande Conflito, com este estudo sobre Ulrico Zwinglio e a Santa Ceia. Este curso bíblico é gratuito e vai ajudá-lo a conhecer melhor as verdades e a palavra de Deus. Envie agora um SMS ou uma mensagem do WhatsApp com o seu nome e morada para o número 933-939291. Nós teremos todo o gosto em enviar-lhe este presente espiritual. Muito obrigado por ter estado connosco e que Deus o abençoe e até ao próximo programa.